Olha, o deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, será o novo ministro da Saúde. O nome dele foi confirmado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro durante encontro com representantes da bancada da saúde. O novo ministro, ele defendeu a necessidade de políticas sustentáveis. De acordo com ele, as improvisações costumam terminar mal. Mandetta disse ainda que vai iniciar discussões com a equipe de transição e deverá se reunir também com o ministro Gilberto Occhi para avaliar principalmente a questão do programa Mais Médicos, como vai ficar a revalidação dos diplomas e também possíveis repercussões com a saída dos cubanos. O novo ministro sinaliza com mudanças e não poupou críticas à forma como o programa foi elaborado. Esse era um dos riscos de se fazer um convênio e terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. Mandetta hoje é investigado por suposta fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2 na implementação de um sistema de informatização da saúde em Campo Grande, onde foi secretário. O presidente eleito Jair Bolsonaro minimizou, mas já avisou que denúncias robustas tiram ministros do governo. Olha só, tem uma acusação em 2009, se eu não me engano. Não deu um passo em processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado entre nós, qualquer denúncia ou acusação, desde que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Bolsonaro ainda desconversou quando perguntado sobre a crescente participação do DEM aqui dentro do governo, que hoje já acumula 3 pastas. A Casa Civil, o Ministério da Agricultura e agora o Ministério da Saúde. Segundo o novo presidente, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o acompanha desde a campanha. E os outros 2 nomes foram indicados pelas bancadas. Não foi uma indicação do partido. A expectativa, no entanto, é de que hoje Bolsonaro se reúna aqui em Brasília com o presidente da legenda, ACM Neto. O presidente Bolsonaro também confirmou ontem que Wagner Rosário será mantido na Controladoria Geral da União. Ele disse que o ministro está fazendo um ótimo trabalho e quem está dando certo pode continuar. A primeira-dama Michele Bolsonaro é esperada aqui em Brasília. Ela deverá conhecer o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, e também a Granja do Torto, que é como se fosse uma casa de campo e que já foi cedida a Bolsonaro nesse período de transição. A equipe de segurança do novo presidente avalia que Jair Bolsonaro ficaria muito mais seguro se ficasse hospedado na Granja do Torto até a posse. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Vila, no caso da saúde, destaque, claro, para o programa Mais Médicos, o que vai ser feito para se recolocar os médicos nas vagas que serão abertas. E outra, a defasagem da tabela do SUS, que é um desafio importantíssimo para o novo ministro. E as reclamações são muito fortes dos hospitais, as Santas Casas, né? E essa é uma questão importantíssima, tal, que ele tem tratado. Todo mundo diz, tem boas informações sobre ele, que é um especialista, que conhece muito bem a questão da saúde pública no Brasil. Então vamos torcer que tudo isso seja verdadeiro. Então essa questão da tabela SUS e a questão da Santa Casa, que sempre recebe com atraso, é questão fundamental. Por outro lado, nós tínhamos dito várias vezes da questão do programa Mais Médicos, e que o fundamental não necessariamente era ter mais médicos, mas era ter profissionais da saúde, né? E parece que eu vi agora hoje nos jornais em que ele fala até de substituição do programa de mais médicos para mais saúde, o que é correto. Em muitos municípios não é condição indispensável você ter um médico, mas tem um profissional da saúde, são tantos, um paramédico, tem tanta coisa que você pode usar. O que precisa é redefinir um projeto para o país, né? De você, em algumas regiões, você precisa ter um profissional da saúde, e nas cidades pequenas para médias, aí sim você tem o médico e os centros de especialização e hospitais regionais. Precisa realmente ter um projeto para o país, que é difícil, o Brasil é grande, tudo isso que nós sabemos, né? Porém é necessário enfrentar esses problemas tal. O que não pode, e o governo tem toda a razão, é manter esse programa criminoso com Cuba.
né, em que se tem um processo de escravização dos médicos cubanos, que o governo cubano mantinha suas famílias como reféns lá em Cuba, obrigando o médico a voltar, que recebia 1/5 do valor do salário, que era um meio que o PT fez, partido traidor da pátria, de mandar dinheiro para a ditadura cubana, da decadente ditadura mais longa da história da América Latina, é a ditadura cubana tal. Era um meio, não havia nenhuma preocupação com a saúde, havia só um objetivo, era mandar dinheiro para Cuba. Agora, cabe também ressaltar que em relação a esse programa, tem a questão de médicos de outras nacionalidades ou brasileiros que estão no exterior. Passa pelo Revalida. Isso é questão indispensável.